Vem para cá o Sérgio Vale, ele vai contar para a gente exatamente a importância disso. Sérgio, para as empresas era o impasse. Na verdade, o governo conseguiu no nascedouro acabar com a gracinha, mas teve gente que falou, não, eu vou na justiça, porque afinal o Mourão fez esse decreto, eu estava fazendo meu balanço, levando em conta que eu ia pagar menos PIS/COFINS. Então, e conseguiu na justiça reduzir imposto com base na letra morta deixada pelo governo anterior. O Supremo, então, além de tudo, suspende essas decisões judiciais que, de alguma forma, acataram o abatimento no pagamento de imposto. E detalhe, né, não foi qualquer abatimento, né? Era uma redução de 0,65 para 0,33, ou seja, corte pela metade, e de 4 para 2, também cortando pela metade a alíquota, o que poderia, grosso modo, gente, reduzir também pela metade, é óbvio, o cofre, a arrecadação com o PIS/COFINS das empresas que o governo federal tem. Então, mais ou menos é como se para o governo Bolsonaro cofre cheio, para o governo Lula cofre pela metade. Pois é, Dani, tudo bem. Cofre pela metade não dá esse ano, né? Grande parte do ajuste fiscal que a gente vai ver acontecer em 2023 é justamente via arrecadação, que vai ser difícil já porque vai ser um ano de crescimento baixo e mesmo com essas majorações de alíquota que a gente está vendo por essa decisão judicial, ainda vai ser um ano de crescimento de arrecadação relativamente pequeno, que a gente viu acontecer nos últimos 2 anos. Mas isso tudo que está acontecendo, Dani, né? Essas idas e vindas dessa questão do COFINS aí do final do ano passado para cá, nos traz de novo e reforça a necessidade da reforma tributária, que virou mantra da gente, dos economistas, e espero que vire o mantra também em Brasília cada vez mais, porque esse tipo de coisa, uma reforma tributária que você unifique alíquotas nas esferas estaduais, federal e municipal, você vai conseguir evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Se você tivesse uma alíquota só, que valesse para todos os bens, você não ia ter essa discussão de corte de impostos como foi feito no final do governo anterior. Então, eu acho que esse tipo de medida, esse tipo de situação que a gente está vivendo agora, tem que ajudar a reforçar o trabalho que o Ministério da Fazenda está fazendo ainda bem para trazer essa reforma tributária acontecendo ao longo dos próximos meses. Gente, que é tão bizarro, assim, o que virou a política no Brasil no final. Olha o dia que o Mourão decide cortar pela metade as receitas do governo que vai chegar com o PIS/COFINS recolhido de empresas. 30 de dezembro de 2022. Faltava um dia para o governo Bolsonaro acabar e o governo Lula começar. E aí ele decide, na canetada, cortar pela metade a arrecadação de PIS/COFINS. Assim, além de tudo, a redução dessa... Além de tentar forçar a criação de uma bad news, né? Olha aí, o governo vai começar já aumentando o imposto, o que é uma distorção brutal, né? Já que durante as alíquotas foram válidas durante todo o governo Bolsonaro, né? Além disso, você faz uma coisa que, assim, honestamente, né? Na administração pública, para gasto é proibido, que é você assinar um gasto que você não vai deixar a receita para o próximo governo pagar. Grosso modo, foi exatamente isso que é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal que eles tentaram fazer com a arrecadação. É falar, agora que não sou mais eu o dono do cofre, eu vou cortar pela metade a sua receita em arrecadação de PIS/COFINS. Eu ressalto, né? 30/12/2022. É por isso que eu falo gracinha entre muitas aspas, porque isso aqui não é medida séria. Isso aqui foi feito a tratar com a tão alegada responsabilidade fiscal, né, que o Paulo Guedes dizia defender. O governo Bolsonaro, nos seus estertores, tratou isso como piada de mau gosto para tentar produzir um fato político agora jogado ao chão pelo Supremo Tribunal Federal em definitivo, mas que veja o que produz isso, né? Você gasta dinheiro público com a Advocacia Geral da União ingressando, você gasta dinheiro público com o Supremo Tribunal Federal destacando uma equipe para analisar e estudar o caso, você gasta dinheiro público porque esse caso vai ter de seguir até ser analisado pelo plenário, a medida do ministro já está valendo, mas tudo isso por conta de uma gracinha, Sérgio Vale.
Pois é, Dani, não é só gracinha desse ponto de vista da Cofins no final do ano passado, que eu concordo integralmente com você que não tem nenhum sentido econômico, foi integralmente político, né? Os 2 últimos anos do governo Bolsonaro, do ponto de vista fiscal, foram muito complicados, para a gente ser bondoso aqui no termo, né? As 2 quebras que a gente viu da regra do teto em 2021 e 2022 foram sem sentido econômico nenhum e foi com caráter claramente político àquela altura, e a sinalização que isso trouxe no final é de uma piora fiscal, que a gente acabou sendo muito ajudado por conta do aumento de arrecadação, então acabou nublando um pouco esse efeito que a gente viu acontecer no gasto, mas trouxe uma herança complicada que o governo está tendo que lidar agora. Então, assim, mais do que nunca, né, Dani? E aí, para essa questão do gasto e para a questão da arrecadação, tem 2 coisas que vão ter que acontecer esse ano, o governo está encaminhando, eu acho, no caminho certo, né, que é o arcabouço fiscal, para fazer com que você tenha aí uma estrutura de regra fiscal que todo mundo aceite, e a reforma tributária para acabar com essas mudanças tributárias ao tempo inteiro, como a gente está vendo acontecer agora de novo, que só piora a vida das empresas. Planejamento tributário no Brasil sempre foi um inferno e cada vez que isso acontece só piora essa situação. Então, assim, o governo tem 2 grandes possibilidades, Dani, de fazer aí um acerto nessa questão fiscal que, de fato, nos últimos 2 anos, especialmente, foi bastante complicado. Obrigada, Sérgio. Obrigada pela explicação, pela ajuda para a gente poder explicar aqui exatamente o que estava acontecendo. Quem sabe, né, cara, a gente fala de responsabilidade fiscal e eu acho que, assim, esse tipo de coisa injustificável precisa ser tratado como o que é, né? Piada de mau gosto com a cara do brasileiro, porque, assim, decreto não é brincadeira, não é pegadinha, todo mundo sabia que isso não ia sobreviver e que era, de fato, uma tentativa de armadilha. Caiu, fez bem o Supremo em derrubar, tomara que fique de lição, para que nunca mais ninguém, seja de partido A, B, C, D, E, F, G, H, né, faça piada com o que temos, né, nós que é o país, e foi o que tentaram sabotar aqui à toa por política. Obrigada, Sérgio. Quer fazer um último comentário, querido? Não, só isso. Eu acho que esse é o ponto, Dani. A gente precisa fazer com que o governo, na verdade, isso está acontecendo, foque nessas 2 questões, que eu acho que está caminhando. A gente viu até a curva de juros hoje, começou a ceder nos últimos dias, né, com essa sinalização de que o ruído diminuiu. A gente começa a ver um cenário de que esse arcabouço fiscal vai sair, reforma tributária está começando a avançar no Congresso. A gente conseguir chegar no final do ano com essas 2 coisas aprovadas, toda essa grande discussão mal encaminhada do ponto de vista fiscal nos últimos 2 anos, eu acho que a gente consegue dar uma virada bastante importante. E ajuda aquele tema de ontem, né, Dani? Que é a taxa de juros começar a cair com mais vigor, que é tudo que a gente quer ver. Então, acho que a gente já está no caminho certo para isso acontecer. Obrigada, querido. Boa, valeu.